Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, aqui em Porto Alegre, um dia bonito, sol, um pouco nublado. E estamos aqui para falar mais uma vez de algumas coisas que eu aprendi na vida. Então, salve, salve, fazendinha da Bita. Bom, hoje eu queria conversar com vocês, compartilhar um pouco com vocês sobre o poder da visualização. Vai ser a primeira, vão ter duas transmissões sobre o poder da visualização. Hoje vai ser a primeira, é um fato concreto, até foi a Jéssica me lembrou esses dias, no Facebook, disse, professor, lembra aquela coisa que o senhor sempre conta e tal. Então, vamos lá, vou começar. Em 1990, eu trabalhava em São Paulo, morava em Curitiba, e ia toda semana, vinha, algumas vezes ficava lá o fim de semana. E eu trabalhava para duas empresas lá de São Paulo, duas empresas grandes, e aquilo começou a me cansar um pouco. E eu decidi que eu iria parar, ia voltar para Curitiba e iria procurar emprego em Curitiba. Não queria mais ficar fazendo esse trabalho de consultoria, freelancer e tal, e estava um pouco cansado. Então eu decidi voltar. Então no dia 23 de dezembro de 90, foi o último dia que eu passei em São Paulo, vim para Curitiba. Aí passaram as festas e tal, e em janeiro eu falei, bom, vou começar a procurar emprego. Janeiro de 91, daí eu comecei. Antigamente era o jornal, a Gazeta do Povo vinha com um caderno enorme de classificados, de anúncios e tal. E eu fiquei respondendo. E eu guardei todos os anúncios que eu respondi. Respondi a muitos. Foi um nome enorme, né? E aquela coisa foi andando, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, março. E foi andando e eu nada, né? Ninguém me chamava, às vezes chamava, mas daí não continuava e tal. E eu comecei a ficar preocupado, o meu dinheiro começou a acabar e tal. E abril, maio indo e eu nada de eu ser chamado, né? E aí eu ganhei de presente um livro chamado Universidade do Sucesso, do Og Mandino. É um livro assim meio grande, capa azul. Eu olhei aquilo e falei, putz, autoajuda, isso aqui não funciona, né? Eu sempre muito nerd, muito... Assim funciona, não vou, né? Não vou dar atenção a isso, é coisa de bobagem, o Og Mandino, o maior vendedor do mundo, essas coisas aí. Bom, daí deixei lá o livro, né? E respondendo, procurando, entrando em desespero e ficando já muito desesperado e respondendo. Aí um dia à tarde, eu acho que foi lá por outubro, setembro, por aí, final da tarde eu deitei assim e fiquei rezando, assim, puta Deus, me ajuda, cara. Não tem mais chance, só você, né? Tô perdido, tá? Dá uma luz aí, me diz onde é que o que que eu tenho que fazer. Ô, Joca, bom dia a todos. Então, assim, daí eu tava lá deitado, rezei, quando eu olhei, assim, em cima do armário, eu vi aquele livro azul. Daí eu falei, tá, vou ler esse troço. Já que todo mundo fala desse tal Og Mandino, desse livro, Universidade de Sucesso, inclusive está esgotado. E daí eu peguei o livro. Peguei o livro e comecei a ler lá. E as primeiras lições, né? O livro é feito por lições, né? As primeiras lições falam de você definir bem o teu objetivo, de você criar o teu objetivo e daí você visualizar o que você quer. Daí eu falei, entendi. Então o que que eu quero? Daí eu escrevi, eu quero trabalhar numa empresa americana, eu quero trabalhar numa indústria, porque eu tinha trabalhado todo o tempo em indústria, e quero trabalhar numa empresa da cidade industrial. Então foram as minhas três questões ali. Indústria americana na cidade industrial de Curitiba. Ok. Muito bem, está definido. É isso que eu quero, é isso que eu vou focar. E daí o que que eu comecei a fazer? Aprendi lá no livro. Aí eu comecei de manhã, uma vez, duas vezes por semana, eu
acordava como se eu fosse trabalhar, me preparava, me vestia como se fosse trabalhar. Na minha cabeça eu estava indo trabalhar, né? Eu falava para minha mãe, vou trabalhar. Ela ficava me olhando meio estranho. Eu falava, não fala nada. Aí eu pegava o carro, saía de casa, morava em Santa Felicidade na época, e ia até a cidade industrial. Ia lá dirigindo, pensando em ir trabalhar. Estou indo trabalhar e tal, meu trabalho, fazendo coisas e tal. Eu ia até o final da cidade industrial de Curitiba, dava a volta, passava lá pelas empresas americanas e voltava para casa. Ok. Então, uma, duas vezes por semana eu comecei a fazer aquilo, tá? Aí de repente me chamaram para um processo fechado, eu não sabia qual era a empresa, era num hotel, e eu sabia que era uma empresa que a matriz era em São Paulo, que era americana, que era uma indústria, isso eu sabia. E eu comecei as entrevistas, né, os processos lá, testes, tal, entrevistas. E eu pensava, puxa, eu preciso descobrir qual é o nome dessa empresa. Aí, assim, do nada, assim, eu vi um papel e vi um número de telefone de São Paulo, liguei para São Paulo, caiu na telefonista, e a telefonista falou Becton Dickinson. Eu falei, opa, ótimo, obrigado. Já sei qual é a empresa, descobri qual é a empresa. Muito bem. Na semana seguinte, o que que eu fiz? Eu continuei os processos. Aí durante a semana inteira, né, então na segunda-feira eu acordei, me vesti e falei, vou trabalhar na Becton, vou trabalhar. Peguei o carro, fui na rua da Becton, vi que tinha um estacionamento. Entrei no estacionamento devagarinho, olhei bem como era a empresa, saí do estacionamento, parei fora, visualizei lá, fechei os olhos e me visualizei saindo do estacionamento, fazendo aquela caminhada que fica um pouco distante, a entrada dos escritórios, e fui para casa. Terça-feira, o que que eu fiz? A mesma coisa. Saí, 7 e pouco de casa, fui, entrei no estacionamento, devagarinho, dei a volta. Dava para fazer porque o estacionamento tinha portaria, o estacionamento era à frente da portaria, não tinha barreiras, nada. Bom, quarta-feira o que que eu fiz? Adivinhou? A mesma coisa. Quinta-feira o que que eu fiz? A mesma coisa. Tá? Só que na quinta-feira o porteiro estava ali, quando ele viu eu virar para entrar, ele já ficou assim. Ele veio, quando ele veio, eu já saí, tá? Então ele ia me, né? Ele me ia parar, perguntar, né? Pô, que esse cara todo dia vem aqui, entra e sai, entra e sai, entra e sai, né? Na sexta-feira eu fiz a mesma coisa, só que teve um detalhe interessante. Quando eu ia entrar no estacionamento, o porteiro estava ali, o guarda. Eu não entrei. Eu virei, parei lá na frente, fiz a minha visualização e fui para casa. Bom, resultado, eu comecei a trabalhar na Becton em fevereiro. Não me lembro exatamente, comecei em fevereiro de 92, tá? Fiquei 6 anos lá, 6 anos. Foram uns anos muito felizes, tá? Tive muito sucesso lá, poxa, foi muito legal. Lógico, eu tive um monte de problemas. Logo no primeiro dia já tive alguns problemas da rejeição e tal, né? Mas fiquei 6 anos. Foi bom, trabalhei bem, gostei. Grandes amigos eu fiz lá até hoje, né? Grandes amigos, grandes pessoas muito legais. E fui muito feliz, tá? E ali, a partir dali, eu comecei a usar esse negócio da Universidade de Sucesso. E aí eu li o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi um divisor de águas também para mim, profissionalmente, e eu comecei a usar tudo aquilo que o Stephen Covey fala. Aí comprei os outros livros dele e tal. Mas era isso que eu queria deixar com vocês, né? A Jéssica lembrou bem sobre isso que eu falo sempre na sala de aula. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir bem qual é o objetivo. E eu defini, indústria americana na cidade industrial de Curitiba. E depois visualizar e fazer o trabalho de visualização e de construção desse futuro, antecipação do futuro, tá? Então hoje era essa historinha que eu queria deixar com vocês, tá? Então muito bacana hoje. Estou bem, não tenho tantos efeitos, está diminuindo os efeitos, então estou
bem tranquilo, bem feliz, tá? Estou me achando meio amarelão ali, não. Mas enfim, faz parte. Então é isso, gente. Eu queria deixar essa experiência que eu tive de visualização. Amanhã eu vou fazer uma experiência de visual, que eu vou contar uma experiência que eu fiz de visualização com meu filho quando ele tinha 7 anos e tinha um linfoma no pescoço. E o que a gente fez, o que eu fiz, e que diminuiu e tal. É bem bacana, essa experiência também é bem interessante. Tá bom, gente? Obrigado por tudo, gratidão a Deus, gratidão por vocês que rezam por mim. Um beijo a todos no coração, tá? Avante, vamos em frente.